na sua paz vos terei paz. A definição de paz, a palavra hebraica para paz é shalom, denota muito mais do que a ausência de guerra e conflito. O significado básico de shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Primeiro, pode referir-se à tranquilidade nos relacionamentos internacionais, tal como a paz entre as nações em guerra. Primeiro Salomão 7,14, Primeiro Reis 4,24, Primeiro Crônicas 19,19. Segundo, pode referir-se também a uma ação de idade dentro de uma nação durante o tempo de prosperidade e sem guerra civil. Segundo Salmos 3:21, 23, 1 Crônicas 2:22-9, Salmos 122:6, 7. Terceiro, pode ser experimentada com integridade e harmonias nos relacionamentos humanos também, tanto dentro do lar, Provérbios 17:1, 1 Coríntios 7:15, quando fora, Romanos 12:18, Hebreus 12:14, 1 Pedro 3:11. 4. Pode referir-se ao nosso senso pessoal de integridade e bem-estar, livre de ansiedade, em paz com a própria alma. Salmos 4:8, de 119, 165. Jó 3:26, e com Deus, no 6:26, Romanos 5. Quinto, embora a palavra shalom não seja empregada em Gênesis 1:2, ela descreve o originalmente criado que existia em perfeita harmonia e integridade quando Deus criou os céus e a terra, criou no mundo em paz. O bem-estar total da criação reflete-se na breve declaração: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. A interrupção da paz. Quando Adão e Eva deram intenção à voz da serpente e comeram da árvore proibida, Gênesis 3:1-7, sua dependência introduziu o pecado e se interrompeu a harmonia original no universo. Primeiro, naquele momento, Adão e Eva experimentaram pela primeira vez culpa e vergonha diante de Deus. Gênesis
3:8, e uma perda de paz interior. Segundo, o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden destruiu seu relacionamento harmonioso com Deus. Antes de comerem daquele fruto, tinha íntima comunhão com Deus. 3:8, mas depois esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Ao invés de sentir anelo pela conversa com Deus, agora tiveram medo da sua voz. Gênesis 3:10. Além disso, interrompeu-se o relacionamento harmonioso entre Adão e Eva com o marido e a mulher, quando Deus começou a falar-lhes a respeito do pecado que haviam cometido. Adão lançou a culpa em Eva, Gênesis 3:12, e Deus declarou que realidade entre o homem e a mulher continuariam, Gênesis 3:16. E assim começou o conflito social, que agora é parte inerente das difíceis relações humanas, desde as discussões e a violência no lar. Primeiro Salomão 1:8, Provérbios 5:18, 17:1, até os conflitos e guerras internacionais. Finalmente o pecado interrompeu a harmonia e a unidade entre a raça humana e a natureza. Antes de Adão pecar, trabalhava alegremente no jardim do Éden, Gênesis 2, e andava livremente entre os animais, nome a cada um, Gênesis 2:19-20. Parte da maldição divina após a queda envolvia a amizade entre a serpente e Adão e Eva, Gênesis 3. Bem como uma nova realidade, o trabalho produzia suor e labuna, Gênesis 3:17-19. Antes havia harmonia entre a raça humana e o meio ambiente. Agora, luta e conflito, de modo que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Vê Romanos 8:22. A restauração da paz. Embora o resultado da queda fosse a destruição da paz e do bem-estar para com a raça humana, e até mesmo para a totalidade do mundo criado, Deus plenamente pelejou a restauração do Shalom. Logo, a história da reconquista da paz e a história da redenção em Cristo. Primeiro, tendo
vista que Satanás deu início à destruição da paz no mundo e o restabelecimento da paz deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Por isso, muitas das promessas do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias eram promessas de vitória e paz vindouras. Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Salmos 2, 8, 9, Apocalipse 2, 26, 27, 19, 15, Isaías ensinou que o Messias reinaria como o príncipe da paz. Isaías 9, 6, 7, Ezequiel predisse que o novo concerto que Deus se propôs estabelecer através do Messias seria um concerto de paz. Ezequiel 34, 25, 37, 26 e Miqueias, ao profetizar o nascimento de Belém do Rei vindouro, declarou: este será a nossa paz. Miqueias 5, 5, 2. Por ocasião do nascimento de Jesus, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra. Lucas 2,14. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Para romper todas as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz, chegar à terra. Lucas 2,14. O próprio Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. E para romper todas as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz. Efésios 2, 12, 17. Jesus deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua antes de ir à cruz. João 14, 27, 16, 33. Mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desamarrou os principados e potestades e assim possibilitou a paz. Gálatas, Colossenses 20, 2, 14, 15, Isaías 53, 4, 5. E por isso, quando se crê em Jesus Cristo, se é justificado mediante a fé e se tem paz com Deus. Romanos 5:1. A mensagem que os cristãos proclamam são as boas novas da paz. Atos 10, 36.
Isaías 52:7. Terceiro, apenas saber que Cristo veio como príncipe da paz não garante que a paz se tornará autenticamente parte da vida. Para experimentar a paz que se estar unido com Cristo numa fé ativa, o primeiro passo é crer no Senhor Jesus Cristo. Quando assim faz, a pessoa em justificativa pela fé. Romanos 3:21, 4:1-13, Colossenses 2:16. E assim tem paz com Deus. Romanos 5. Juntamente com a fé deve andar em obediência aos mandamentos divinos a fim de viver em paz. Levíticos 26:3-6. Os profetas do Antigo Testamento declaram frequentemente que isto há em que não há paz para os ímpios. Isaías 57:21, 59:8, Jeremias 6:14, 8:11, Ezequiel 13:10-16, e a fim de que os crentes conheçam sua paz perpétua, Deus lhe tem dado o Espírito Santo, que começa a operar em nós um aspecto do fruto que é a paz. Gálatas 5:22, Romanos 14:17, Efésios 4:3. Com a ajuda do Espírito, deve-se orar pedindo a paz. Salmo 122:6-7, Jeremias 29:7, Filipenses 4:7. Deixar que a paz governe o coração. Gálatas, Colossenses 3:15. Buscar a paz e segui-las. Salmos 34:14, Jeremias 29:7, 2 Timóteo 2:22, 1 Pedro 3:11. Esforçar-se por viver em paz com o próximo. Romanos 12:18, 2 Coríntios 13:11, 1 Tessalonicenses 5:13, Hebreus 12:14. Procurando páginas, demora, como escrito da Isaías 53:10.
Todavia ao Senhor agradou Nolo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A definição da vontade de Deus, de modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em 3 sentidos diferentes. Primeiro, a vontade de Deus é uma maneira de se identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e tua vontade. No Salmo 48, semelhante, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Romanos 2, 17, 18, noutras palavras, como em sua lei o Senhor nos instrui no caminho que Ele traçou. Ela pode ser aproximadamente chamada vontade de Deus. Lei significa essencialmente instrução, inclui a totalidade da palavra de Deus. Pois bem, se emprega a expressão vontade de Deus para designar qualquer coisa que Ele explicitamente quer, pode ser correta de a perfeita vontade de Deus e a vontade revelada de Deus. Crente caia da graça. Ver João isso quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. Terceiro, finalmente a vontade de Deus pode referir-se a que Deus permite acontecer, embora Ele não deseje que ocorra, ser corretamente chamada vontade permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária e contrair a perfeita vontade de Deus. O pecado, a concupiscência, a violência, o ódio, a dureza do coração, mas Ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro da vontade permissiva. Ver Jonas 1. Além disso, a decisão de muitas pessoas parecerem sem salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam
a salvação mediante o seu Filho. Semelhantemente, muitas aflições e males que nos cometem são permitidos por Deus. 1 Pedro 3,17, 4,19. Mas não é desejo do seu que soframos. 1 João 5,19. Meu estudo, providência divina, o sofrimento do justo, fazendo a vontade de Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, afeta a nossa vida diária como crentes. Primeiro devemos descobrir qual a vontade de Deus conforme revelada às Escrituras. Com os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 5,17. Segundo, uma vez que já sabemos como Ele deseja que vivamos como crentes peregrinos, dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. Salmo 143, 10. Ao pedir igualmente que o Espírito o guie por terra plena, indica que é em essência esta, rogando-lhe a Deus a capacidade de viver uma vida plena. Indica que em essência está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida divina, evitando a imoralidade sexual e vivendo de uma maneira santa e honrosa. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4. Noutro lugar, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude e conhecimento da vontade divina, a fim de viver dignamente diante do Senhor, agradando-os em tudo. Colossenses 1, 9, 10. Terceiro, os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Mateus 6, 10, 26, 42, Lucas 11, 2, Romanos 15, 30, 32, Tiago 4, 13, 15. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-las em nossa vida e na vida da nossa família. Ver Mateus 6,10. Se essa for a vontade, nossa oração e compromisso, teremos total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob o cuidado do Pai. Atos 18, 20, 1 Coríntios 4, 19, 16, 7. Se, porém, há pecado deliberado em nossa vida e rebelião contra a sua palavra, Deus não atenderá às nossas orações, virtude oração eficaz. Não poderemos esperar seja feita na terra como no céu, a não ser que nós mesmos procuraremos cumprir a sua vontade em nossa própria vida.
Finalmente, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade. Deu 12 pessoas de legislação.